Olha aí. Pronto, já estamos aí. Conversando com o especialista de Ivan. E agora, sem intervalo, vamos direto. Vamos direto. Oi, querido. Já fiz aí todo o seu tamanho. Tá bom aí o posicionamento, Ivan, que ele chega mais um pouquinho mais pra cá. Tá bom, Ivan? Bom, Ivan? Ivan, o homem que vai dizer tudo. Chega mais aqui? Chega mais. Tá ótimo. A Aline já está aqui participando, diga. Bom dia, quero saber o convidado que lhe motivou a fazer a sua virada. Oi, vamos saber. Estamos apresentando Saúde no Ar. Tá aqui desesperada, que não foi uma pergunta linda. Nossa, é? Olha que hora vocês dão. Com licença, especialista. Estamos juntos no programa Saúde no Ar, hoje com você, trazendo um tema muito especial. O Saúde no Ar de hoje quer falar sobre superação, é a hora da virada, de virar a chave, de descobrir exatamente esse ponto da virada, de uma vida de sucesso e de prosperidade. O programa de hoje é para aqueles que se consideram muitas vezes incapazes de superar os desafios e ter uma vida extraordinária. Nosso papo é com Marcos Mazzulo, ele que é Head Trainer do Treinamento DL, Desenvolvimento de Lideranças do INEX, é o Instituto Nacional de Excelência Humana, especialista em autoliderança, autor de livros, palestrante, conferencista, coach. Se eu fosse falar o currículo do Mazzulo aqui, a gente ficaria aí o programa todo. Mas, acima de tudo, um ser humano incrível que tem como propósito ajudar eu acho que é o que mais me define, um ser humano. O que é muito bom. Pois é, Mazzulo. Então, você está aqui em Salvador exatamente para falar sobre a sua experiência. Eu começo perguntando o seguinte: todos nós, seres humanos, né, temos esse gene, temos esse dom, temos essa possibilidade de ter uma vida de sucesso, ou algumas pessoas nascem predestinadas ao fracasso? Bom dia mais uma vez, bom dia Bahia. A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, Patrícia. Muitas pessoas acreditam no destino, né? Acreditam que estão fadadas a viverem a vida com base num fracasso, numa dificuldade, porque nasceram assim, vão morrer assim. Isso não é verdade. Isso nós temos comprovado que todos nós podemos sim dar esse ponto da virada e alcançar os objetivos. O que é fato é o seguinte: todos nós também, Patrícia, desde que nascemos, começamos a ser programados. Todos nós somos influenciados através de programações advindo de nossos familiares, de pessoas que, quando somos crianças, numa primeira infância, que foi a fase mais importante da vida de qualquer ser humano, propriamente dito dos 0 aos 7 anos. Foi a fase que as pessoas estavam te programando para ter os comportamentos que você tem, na maioria das vezes, até mesmo na vida adulta. Essa fase também dos 0 aos 7 anos foi uma fase em que você aprendeu esses comportamentos em contextos que naquele momento foram importantes. Porém, esses comportamentos podem estar sendo inadequados nesse momento. Então, essa programação, muitas vezes, é feita de maneira inconsciente e carregamos durante toda a nossa vida essa programação. E as pessoas às vezes me perguntam, mas o que define a diferença de duas pessoas que viveram na mesma casa, sofreram supostamente a mesma programação, as mesmas influências, estudaram nas mesmas escolas e exercem caminhos diferentes, ou trilham caminhos diferentes? Existe aí uma coisa que é fundamental, que são os significados dados aos fatos vividos. Fatos são fatos. Fatos acontecem na nossa vida e quem dá o significado somos nós. É exatamente esse significado que a gente dá para esses fatos que vai diferenciar como que eu vou ser programado, né, em busca daquilo que eu desejo. Mas também tem uma coisa importante. Você que foi programado ou que está programado para viver uma vida de escassez, de dificuldade, você também pode se reprogramar. Existe aí uma possibilidade fundamental de autoconhecimento, que é preciso você vivenciar esse autoconhecimento. E eu costumo dizer que autoconhecimento se dá em 3 fases. A primeira fase do autoconhecimento é a negação. A pessoa se depara com alguma situação em que vem a possibilidade dela enxergar nela mesmo que ela tem aquela lacuna,
né, que precisa ser melhorado, mas ela nega. Ah, isso não é comigo, isso não é para mim, eu não sou assim, isso não é adequado. Porém, para que eu possa continuar nesse processo de autoconhecimento, eu tenho que sair da negação para a aceitação. Eu só consigo modificar em mim aquilo que eu aceito que eu posso modificar, ou que eu preciso modificar, que eu reconheço. Se eu não aceitar, eu vou continuar na etapa da negação. E aí não é evolução alguma. Chegando nessa segunda etapa da aceitação, você precisa partir para a etapa da transformação. Ou seja, eu aceito que eu tenho essa lacuna, eu aceito que eu tenho que melhorar em determinados aspectos da minha vida, porém eu preciso agora partir para a ação, né? Partir para o processo que existe de fato resultado, que é a transformação. Então eu transformo uma lacuna em algo positivo. É possível fazer isso, é preciso ter estratégias, é preciso estar focado nesse objetivo, tá? E principalmente é preciso acreditar. Quando você começou falando nessa questão da condição da primeira infância e a programação que começa ali, me lembrou de uma historinha, né, de uma fábula do elefante acorrentado, que uma criança, não sei se você lembra, conhece a história, chega no circo e fica impressionado de ver um elefante imenso preso numa pequena estaca, numa pequena corda. Ele pergunta: meu pai, por que ele está assim? Para ele não fugir. Mas como um elefante desse tamanho está preso ali naquela condição, ele pode simplesmente levantar uma pata e sai fácil. Mas ele foi acorrentado quando era bebê ainda. Isso. Então ele hoje tem um corpo grande, mas a mentalidade, o cérebro ainda pensa na fase quando ele tentava sair e não conseguia. E ele ficou nessa condição. Isso. Então, é uma boa metáfora. Isso consegue transmitir muito bem isso que eu acabei de falar. Pois é, né? Então muitas vezes precisa fazer acreditar que você está numa nova fase, num novo momento da vida. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes, que já estão aqui interagindo com a gente e querendo, claro, saber como é que foi a sua trajetória. Bom dia, Aline, beijo pra você que também é águia. Daqui a pouco os ouvintes vão entender o que é isso. Beijo pra você, minha querida. E ela diz o seguinte: quero saber o que lhe motivou a fazer essa virada na sua vida. Muito bem, boa pergunta. E uma das coisas que eu mais vou contar para as pessoas lá na palestra é o seguinte: eu desde muito cedo, eu fui alguém que acreditou muito na possibilidade de ter uma vida diferente do que eu comecei minha vida. Eu sou de uma família que era dividida entre o lado pobre e o lado rico. E eu era do lado pobre. Isso ficava muito característico, até na hora das refeições, nos encontros. E essa condição do lado pobre, de se resignar com essa situação de pobreza, era inclusive mostrado pra gente, em ações, em palavras, mas eu nunca me conformei com aquilo. Né? Tem que aceitar, Deus quis assim. Isso, não adianta você ser soberba, querer algo diferente, enfim, essas programações que a gente vai recebendo aí quando criança dos nossos pais, avós, e eles não fazem isso de maldade, é bom que se diga isso. Né? Eles fazem isso com muito amor. E eles também receberam esse tipo de programação. É a forma com que eles aprenderam a educar, né, as pessoas. Então, eu nunca acreditei nessa possibilidade de escassez. Porém, Patrícia, ao longo da vida, da trajetória, eu também comecei a trazer para o meu convívio pessoas com essas mesmas características. Né? Eu passei a conviver com alguns amigos que claramente parecia muito com a situação da minha vida. Tinha alguns amigos que eram também uma condição financeira de pobreza, outros já com a condição melhor, e essas pessoas também influenciavam a minha vida, a minha trajetória. Mas ainda assim eu continuava a romper com essa crença de que realmente a vida deveria ser de escassez, deveria ser pobre. E comecei então a trabalhar desde muito cedo. Nós estamos vivendo aí uma polêmica no país com relação à idade de trabalho, né? Mas eu comecei também a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar para poder me sustentar, para poder alcançar aquilo que eu desejava, no plano material. Né? Eu sempre fui alguém que fui em vários momentos acusado de ser ambicioso e por alguns familiares de uma forma pejorativa, mas isso nunca me abalou. Porém, eu fazia tudo, eu lia,
e eu vou contar como que eu passei a gostar de ler, eu vou mostrar todo o caminho, toda a trajetória na palestra amanhã. E um detalhe importante é que eu fazia tudo, mas o que acontecia que eu não conseguia o tão esperado sucesso? O que acontecia que os meus projetos, os meus objetivos não eram alcançados devidamente? E aí onde eu digo para as pessoas que a maioria lá fora, os nossos ouvintes talvez estejam aí se vendo nessa situação, em que fazem de tudo, são pessoas persistentes, são pessoas aguerridas, trabalham bastante, carregam o piano nas costas, mas não conseguem de fato, né, essa ascensão profissional. O que falta para essas pessoas? Durante muito tempo eu briguei muito com isso. Eu me debati muito com essa questão. E o que me trouxe a possibilidade desse ponto da virada? Olha, como eu falei, a programação que nos é dada desde a infância, ela passa a influenciar toda a nossa vida. Não adianta conscientemente hoje, você que está nos ouvindo, desejar ardentemente ser um profissional bem-sucedido. Se lá atrás, se na sua infância você foi programado que você vai ser um profissional mediano. Então, enquanto você não reprogramar essa condição, né, advindo lá dessa programação na infância, você não consegue dar esse salto. Ou se consegue, é muito frágil, você acaba perdendo, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu já tive, antes desse ponto da virada, de uma forma mais fortemente falando, eu tive alguns negócios, e eu vou mostrar lá na palestra também isso, que talvez seja um momento em que se pareça com muitas pessoas que estarão lá, é que eu alcancei alguns objetivos. Eu abri negócios, eu passei por várias áreas, eu tive sucesso em determinado momento, mas o que aconteceu? Que eu regredi. Eu quebrei, literalmente, né? Profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. É exatamente essa programação. Você imagina o seguinte, Patrícia. Muita gente deseja fazer exercício físico. Aliás, muita gente, nós estamos falando de saúde no ar, muita gente necessita fazer exercício físico, não é? Tem indicação para Tem indicação médica, aí começa e para. Vai numa academia, paga alguns meses adiantado, mas não consegue concluir esse processo. O que acontece com essas pessoas? É exatamente essa programação advinda lá da infância. Olha aí as perguntas, eu vou trazer logo aqui na fala. A pergunta da Luísa Meirelles, ela diz o seguinte: sou mãe, como não programar meu filho para ser um derrotado? E a Thaís, está bem de olho em você, está te espelhando aqui, e está dizendo o seguinte: qual o seu livro de cabeceira, em quem você se inspirou, quais foram suas referências para dar essa virada? Então tá aí a pergunta da Thaís, da virada das suas referências, e dessa mãe, né, Luísa? Nossa, eu também sou mãe, quantas vezes sem querer, por amor, às vezes fala coisa que fica ali no registro. Isso vai para a vida toda, não passa na infância não. Sabe aquele LP antigo, né, aquele disco, mas uma imagem que me ocorre agora, fica ali o registro, você ia, né, já passou muito tempo, e a música ia tocando, então ali está registrado na nossa vida. Algumas vezes a gente nem vê, mas é só passar a agulha que a música aparecia. É como isso na nossa vida, né? Com certeza. Eu acho extremamente importante dizer para a Luísa, Luísa, acalma um pouquinho o teu coração, saiba de uma coisa: cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem no momento. Então tudo que você faz para cuidar do seu filho é com amor. Então não fica muito preocupada com essa questão. Porém, você pode sim evoluir nesse aspecto, para que você possa, ao invés de programar o seu filho para a escassez, programá-lo para a abundância. Uma coisa que você pode, já a partir de hoje, é perceber qual é o resultado que você está tendo quando você se comunica com o seu filho. Porque a comunicação se dá pelo resultado. Se você está se comunicando com ele e está tendo um resultado adequado, perfeito, a sua comunicação foi adequada. Se você está tendo um resultado em que você percebe que não é o que você desejaria, modifica essa comunicação. Alguns aspectos são importantes nesse sentido. Um dos aspectos que eu acho fundamental é você trabalhar o seu filho sempre com a perspectiva dele ser alguém melhor a cada dia. Melhor para ele, melhor para a família, melhor para os amigos. Isso eu tenho trabalhado muito com a minha filha. Eu também tenho 2 filhas, uma com 13 anos de idade e a outra com 9. Então nós temos trabalhado muito essa perspectiva. A outra questão também fundamental é você perceber que tipo de comando negativo você está dando para o seu filho.
Porque nessa fase dos 0 a 7 anos é muito comum, né, nós darmos comandos negativos. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas querem, elas vão dizer o que não querem. Por quê? Porque foram ensinadas nesses comandos negativos. Um exemplo claro disso. Imagina o seguinte, o seu filho, Luísa, indo fazer algo que você acredita que é inadequado. E você diz para ele não fazer. Ele vai lá e faz. Por quê? O nosso inconsciente ele é literal. Principalmente a criança. A criança vive o inconsciente o tempo todo. Porém, o inconsciente ele não consegue captar esse não. Né? Se você diz o não, ele primeiro pensa no que tem que fazer para depois perceber que não é para fazer aquilo. Imagina você que está aí nos ouvindo e qualquer um que está aqui no estúdio. Se eu disser, não pense num elefante cor-de-rosa. A gente já pensou. Já pensou, não tem jeito. Já veio. Então, o inconsciente ele é muito literal e, nesse sentido, você pode estar mais atenta a dar comandos positivos para o seu filho. Eu gosto muito de indicar para pais um livro que é fantástico, um livro que cuida muito dessa questão, é de uma psicóloga que trabalha com a programação neurolinguística. Eu não vou me recordar o nome da autora, mas o nome do livro é Criança Feliz, Você Feliz. É um livro excepcional. Você vai ter muitas dicas, vai te ajudar bastante, Luísa, na criação do seu filho. Tá bom? E aí, já que você citou, né, essa obra, tem a pergunta da Thaís também. Que outras pessoas influenciaram? Quais foram suas referências? Qual o seu livro de cabeceira? Ou seja, o que você indica também como dica para essa virada, para esse momento de virar a chave? De criança pobre para um homem de sucesso. Olha, eu tive muitas influências nesse aspecto. Eu sou, como eu falei, eu gosto muito de biografia, né? Eu tive vários o Tom Peters, o Jim Collins. Eu acho que são alguns nomes que me ajudaram nessa parte técnica, né, de gestor de empresa. Mas teve um que me chamou muita atenção desde criança, que eu até vou falar isso lá na palestra. Eu tive um contato, nessa época da minha adolescência, com o Lauro Trevisan, O Poder do Subconsciente. E esse livro foi excepcional naquele momento da minha vida. Trouxe uma revolução na minha cabeça. Então foi um livro que eu até hoje cultivo, né, como livro de cabeceira, porque ele realmente me trouxe essa possibilidade, esse carinho que eu tenho hoje com a minha própria vida. Então tem vários, eu poderia citar vários aqui, mas dentre todos tem um livro também muito bom do Dr. Neil Negrelli, que é o presidente do INEX. Esse livro hoje está trazendo aí de uma forma, uma linguagem simples, a possibilidade de você ter uma mente rica, que é justamente esse o nome do livro, né? Mente Rica, que é um livro fantástico. Vai te ajudar bastante, Thaís. Uma grande possibilidade também, tudo isso, todas essas informações, todos esses conhecimentos, eles estão ali sintetizados e colocados no próprio DL, que é o Desenvolvimento de Lideranças, né? Um trabalho que você vem desenvolvendo aqui, né, com toda uma equipe, com muito cuidado com as pessoas. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Você, o seu trabalho saiu das fronteiras do Brasil, atuando como renascedor e coach, você já contribuiu para o desenvolvimento de centenas, né, milhares de pessoas nesse percurso. Hoje em dia as pessoas estão despertas para essa necessidade do desenvolvimento humano, de investirem também nisso para também virar a chave? Sem dúvida, a gente percebe isso claramente aí nessa explosão, né, desse profissional que está muito procurado no mercado, né, esse profissional chamado coach. Além disso, nós temos também a possibilidade de trazer para as pessoas o equilíbrio entre mente e corpo. Né? O que você falou é importantíssimo nesse sentido, porque eu acredito muito que hoje as pessoas estão mais valorizando esse equilíbrio emocional, porque já perceberam a necessidade e a importância dele. Antigamente se falava muito do equilíbrio do coeficiente de inteligência, né? Se pensava muito no desenvolvimento técnico. E nós hoje temos, através da neurociência, percebido que não adianta você ser um profissional tecnicamente preparado se você não tiver também um preparo emocional. Exatamente. É preciso estar alinhado os dois. Até porque, Patrícia, o nosso emocional é que domina as nossas ações. Não tem jeito. Por mais que você esteja hoje focado no racional, tem muita gente que defende essa necessidade de estar o tempo todo usando o racional. Ainda assim, quem manda nos seus comportamentos é o seu emocional. Então, se você racionalmente é uma pessoa preparada, ótimo, perfeito, mas você pode dar um salto muito maior na sua vida se você for também emocionalmente preparado.
Hoje nós estamos falando muito e ouvindo demais esse termo inteligência emocional. Inclusive foi o tema ontem do programa em múltiplas inteligências, também Pois falamos pronto. sobre isso. É um tema ontem. bastante discutido hoje, difundido, algumas pessoas até de maneira exaustiva têm falado sobre essa questão. Inteligência emocional, o que significa isso? Na minha opinião, muitas pessoas estão acreditando que a inteligência emocional é você deixar de usar a sua emoção. Por exemplo, eu sinto raiva. Estou em determinado contexto da minha vida e eu senti a emoção da raiva, que é uma emoção primária. Se ela é primária, ela está na base. E tudo que vem depois dela é derivada no momento que você sente a raiva. Porém, muita gente acredita que eu controlo essa raiva quando deixo de senti-la. Eu vou contar até 10, a raiva vai passar. Isso não é verdade. Foi para onde? Você guardou. Você guardou essa raiva dentro de você e ela tem uma função dentro do seu sistema, uma função que pode trazer resultados indesejados, resultados inadequados, inclusive físicos. Inteligência emocional, Patrícia, eu tenho dito muito para as pessoas, não é você deixar de utilizar a sua emoção, pelo contrário, é você utilizar, só que de maneira adequada. Olha o que você fez, você disse lá no passado, teve alguns momentos também que você foi e caiu, né? Também nessa trajetória profissional. Poderia ter ficado com raiva, poxa, investir. Canaliza essa raiva, então, para recomeçar, para agora eu vou começar. Seria isso? Então, você virar a chave, você canalizar a sua emoção para obter aquele resultado que você deseja. Perfeito. Hoje, o que nós temos aí de mais moderno, vamos dizer assim, são exatamente as funções biológicas que as emoções têm no nosso sistema. Cada emoção exerce uma função, inclusive, biológica no nosso corpo. Se você aprende essa função biológica e utiliza essa função adequadamente, você vai ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Se você está usando de maneira inadequada ou está deixando de usar, saiba de uma coisa, você está desperdiçando um potencial enorme, gigantesco, que é o potencial emocional que você tem. Olha aí. Gente, você que ligou o rádio agora, está acompanhando também pelas redes sociais. Nós estamos aqui com o Marcos Mazzulo, ele que é palestrante, vai estar aqui amanhã, já está aqui em Salvador, e amanhã vai estar lá no Teatro do ISBA, em Undina, com a palestra Eu Consegui, Você Também Consegue, contando aí um pouco da sua trajetória. E os ouvintes podem ligar, 3328-7666, não só também pelo WhatsApp, que já estão participando, e nós vamos sortear ao final do programa, tá? 2 entradas, 2 ingressos para aqui, tá? Para que você possa participar, virar a chave da sua vida e participar desse momento incrível. A Zorilda tem uma pergunta aqui, o seguinte: Mazzulo, o que fazer quando você não tem muitas oportunidades? Eu acho que você pode falar bem disso, né? Lá no início. Para crescer na vida, como virar a chave quando você nasce num contexto em que não lhe possibilita tanto? Perfeito. Eu acho fantástico aí essa possibilidade dessa pergunta. Zorilda, uma coisa fundamental você pode ter é acreditar que você não nasceu para viver esse sofrimento todo. Você narrou. Tá? Você não nasceu para ser uma pessoa desgraçada, vamos dizer assim, desculpa, perdão da palavra. Que é sem graça, né? Com graça. Exatamente. Então não desgraça. Com relação a essa, uma boa ressignificação que você fez agora da palavra. Mas com relação a essas oportunidades, olha, eu costumo dizer que as oportunidades aparecem. Sim. A grande questão é que na maioria dessas oportunidades, nós não estamos preparados para elas. As oportunidades aparecem, a gente acaba tendo condições de dar uma virada, mas nós não estamos preparados. Então, quando você se prepara, quando você de fato deseja aquilo que você já programou, você tem que se preparar, porque a oportunidade vai aparecer. E um aspecto também importante é que as oportunidades não são perdidas. Às vezes nós perdemos as oportunidades, mas vem outras pessoas e alcançam. Né? Isso no DL fica muito claro para quem participa do treinamento. Em vários momentos eu mostro isso para as pessoas. Então, Zorilda, acredita numa coisa. Você é capaz de criar as suas oportunidades, mudar de contexto. Eu sou, como a Patrícia falou, uma prova viva disso. Eu nasci num contexto de escassez. Meu lado da família era um lado pobre mesmo. Pra você ter uma ideia, muitas vezes a gente esperava as pessoas almoçarem ou jantarem para depois a gente ter a possibilidade de ir comer mesmo, fazer as refeições básicas. Então, nessa situação, você consegue realmente virar o jogo desde que você acredite. Esse é um ponto chave, mas só acreditar não basta. É preciso acreditar, agir, né, para transformar isso
em resultados positivos. Uma pergunta que chega pelo Facebook, tem também a pergunta da Tainá, que eu acho muito pertinente, daqui a pouco a gente fala dela, que ela disse não só conseguir conquistar, as oportunidades chegam, muitas vezes a gente não está preparado, e quando está, tem muita gente que não se sente merecedor. Opa, Tainá, essa pergunta sua é chave, anota aí mais um pra gente falar daqui a pouco sobre ela, porque não se sente merecedor, então não é pra você, você sempre vai deixando as oportunidades, sempre é pro outro, e por que você não? O que é que pode estar por trás disso e como quebrar essa crença de que eu não sou merecedor? Mas antes tem a Celiane Cabral participando pelo Facebook. Quero saber como você realiza o que planeja. Celiane, um beijo especial para você que está nos acompanhando pelo Facebook. Como que eu realizo o que planejo? No passado não era assim. No passado eu fazia muitas coisas pela metade. Desejava, começava, quantas formações superiores eu comecei e não terminei, quantos cursos de pós-graduação, quantos livros eu comprei pela capa e acabei não lendo esse livro. Muitos. Hoje eu modifiquei isso. Eu realmente reprogramei esse comportamento. Hoje eu não faço nada que eu não termine. Eu começo, vou até o final. Por quê? Porque isso vai criando alguns, que nós chamamos, de uma forma técnica, caminhos neurológicos, né, de realização. Se você começa uma coisa hoje e termina, amanhã faça isso novamente. Comece e termine. Amanhã novamente. Comece e termine. Então você vai criando esse caminho neurológico de realização. E você vai modificando esse comportamento. Lembra do processo de autoconhecimento? O primeiro passo é você reconhecer que você tem esse comportamento de fazer as coisas pela metade. O segundo passo é você aceitar para que você possa transformar. E você transforma adquirindo um hábito diferente. Se eu faço sempre a mesma coisa, como é que eu posso querer resultados diferentes? Eu tenho que modificar. E nós somos passíveis de modificar os nossos comportamentos. Uma frase, mas eu acho que vai fazer bem sentido, para você pode ampliar, diz assim, seu cérebro precisa acreditar em você. Se você dizer, eu vou fazer uma coisa e eu não faço, você vai querendo aquela coisa, pô, não vai fazer mais nada. E pode ser pequena coisa, como em academia, que você acabou de falar, fazer atividade física. Digo para mim que eu vou fazer, coloco lá na minha lista, né? Nós já estamos no segundo semestre do ano, naquela lista da virada do ano que vai fazer, e não faz, a gente precisa desenvolver essa crença, começar e terminar, né? A grande questão aí do que você falou, Patrícia, é que tem uma parte nossa que não quer, que está programada para querer outra coisa. E essa parte ela vai lutar para ser atendida. Nós somos constituídos de várias partes, uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra. Se o meu desejo de fazer exercício físico tem uma parte que não quer, que quer fazer outra coisa, ela tem uma intenção para você. Tem que ressignificar essa intenção, atendê-la de outra forma, para que você possa então reprogramar. O que é fato é que mente e corpo está ligado. Se você alinhar as duas coisas, você consegue alcançar resultados melhores. Bacana, tá aí tudo junto, né? Tudo alinhadinho, mente, corpo, sentimento, emoção, vai tudo num pacote só, mas para isso, autoconhecimento, equilíbrio, e aí consegue sucesso. O Anderson pergunta o seguinte, quais as principais barreiras que você enfrentou e que venceu? Então, na sua trajetória aí, Mazzulo, que você deve contar amanhã na palestra, foi aquilo que você considera que foi o mais difícil de virar a chave, que ia, voltava até dizer, não, agora esse foi determinante para eu chegar onde cheguei. Perfeito. Antes de responder o Anderson, eu posso responder a Tainá? Vamos sim, né? Falando da questão da crença de merecimento. Claro. Né? A Tainá falou uma coisa importante. Eu me preparei, alcancei, mas eu não me senti merecedora daquilo. Quando chegou a hora, eu não me senti merecedora. Isso é mais comum do que você imagina, Tainá. Muita gente tem essa crença de merecimento. Muita gente acredita que não merece ser uma pessoa bem-sucedida, porque acha que isso vai infringir uma lei universal, né, até de maneira que foi trabalhada no âmbito religioso. Né? Então é preciso ressignificar essa crença. Crença é algo que a gente precisa ampliar. A gente não consegue retirar uma crença do nosso sistema, a gente precisa ampliar. Como é que você pode ampliar essa crença de merecimento? Primeiro, é importante que você perceba de quem é essa crença, porque provavelmente ela não é sua. Você adquiriu de outra pessoa. Você acabou recebendo esse comando de alguém que é importante para você e você passou a acreditar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer de quem é essa crença. Se você conseguir reconhecer de quem é essa crença, devolve para ela. Você não precisa ter a crença do outro para você.
Você pode estabelecer no seu processo de crença de uma forma ampliada. E aí vem a possibilidade de você enxergar também em outras pequenas coisas aquilo que você se sentiu merecedora. Começa a ter esse gostinho de merecer. Você quer ver uma coisa simples, Tainá, que eu acho que de fundamental importância para você se sentir merecedora? Você está viva. Você já mereceu essa dádiva chamada vida. Então, se você mereceu essa dádiva chamada vida, acredita, as outras coisas que você pode alcançar, você também é merecedora. Tá? Acredita nisso. Essa coisa de olhar para a nossa vida como uma dádiva, isso é fato. Porque você não está aqui à toa. Você provavelmente tem um propósito. Que propósito é esse? Encontrar essa resposta não é tarefa fácil. Porém, quando se encontra, a jornada fica muito melhor. E você merece sim receber as coisas que o universo está aí para te entregar. É só você saber pedir que está aí aberta a receber. Isso é fundamental. Que bacana. E aí veio o Anderson, né? É o Anderson. Aí, colocando na pergunta do Anderson, vou trazer aqui essa imagem. O violão, para ficar afinado, né, Mazulo? Toma muitos apertos até ficar tudo direitinho. E na vida também foi assim? Foi assim, apertos claro. Além do aperto, também às vezes a gente precisa afrouxar, né? Vai só ajustando isso. Eu tive muitas situações. Eu tive situações em que eu lambi o chão, como se diz, né? Cheguei no fundo do poço em alguns momentos. Em alguns momentos da minha vida, a depressão esteve muito próxima de mim. Né? E o que me fez essa retomada da motivação, do acreditar que eu vou mudar o contexto? A princípio, são os exemplos que a gente tem como possibilidade de você se inspirar. Isso é fundamental. Como eu comecei aqui a entrevista falando, eu adoro biografias. Então eu leio muito sobre a história de vida das pessoas. Então muitas dessas histórias me fez acreditar que o caminho poderia ser diferente, que estava na minha mão. E aí eu fui apertando aqui, apertando ali. Um outro detalhe também importante é você aprender a lidar melhor com a prosperidade. Porque uma coisa é muito comum, a gente querer a prosperidade fazendo escassez, produzindo escassez na nossa vida. Se eu não guardar, se eu não tiver ali com muito, eu vou provavelmente ter problema na frente de perder. Tem muita gente fazendo isso, buscando prosperidade, produzindo escassez na vida. Então, você aprender a lidar com essa prosperidade é também um caminho muito inteligente de você alcançar esses resultados positivos. E eu vou mostrar lá na palestra amanhã. E você não vai perder, claro, gente. Amanhã tem Mazulo aqui uma oportunidade, não digo única, porque ele já teve aqui várias vezes, vem às vezes, né, para o desenvolvimento do treinamento DL, mas é sim uma oportunidade maravilhosa para a sua quinta-feira. Portanto, então amanhã vai ser no Teatro do ISBA, né? Tá aí feito o convite. Tem aqui o programa Saúde Nova, vai sortear já sei aqui, a nossa ouvinte que ganhou. Então, palestra Se Eu Consigo, Você Consegue, Marcos Mazulo, nesta quinta-feira, dia 11, no Teatro do ISBA, às 19h59. Isso. Um detalhe importante sobre a palestra, Patrícia, é que ela é beneficente. Toda a arrecadação da palestra, porque o ingresso está hoje R$ 45,00 mais um brinquedo. Okay. Tá? Esse brinquedo você leva e entrega lá na hora da entrada, tá? Toda a arrecadação, o Abraço de Águia, que é a instituição que está promovendo esse evento, vai fazer a doação para 3 instituições que cuidam de crianças aqui em Salvador. A creche Escola Carmen Mirim, a creche Irmã Sheila e o Centro Social Coração de Maria. Então, toda a arrecadação vai ser doada para essas instituições que cuidam de crianças carentes. Além do conteúdo que você vai adquirir, da possibilidade de se inspirar e ter uma vida melhor, você também vai estar ajudando essas crianças aí aqui em Salvador. Então, a causa é justa. Bacana. E Zorilda, você que participou aqui com a gente pelo WhatsApp, vem pegar aqui na portaria da Rádio Excelsior, tá bom? Hoje o seu ingresso para você poder participar. Amanhã, quinta-feira, eu vou sortear também mais um amanhã. Mas hoje, Zorilda, o presente foi para você. Marcos Mazulo, foi uma alegria tê-lo aqui. Vou terminar com a frase sua: por onde passar, plante, deixe a gratidão e plante prosperidade. Isso. É isso? Eu acredito muito nisso. Então, gratidão por você ter estado aqui partilhando com a gente. E amanhã, né, que você vai derramar ainda mais conhecimento para todos nós. Vamos estar juntos. E para mim realmente foi um momento de muita gratidão poder estar aqui falando com os teus ouvintes, falando com você nesse reencontro. E eu acredito muito nessa filosofia de você, por onde passar, deixar gratidão e por onde for plantar prosperidade.
É isso que eu busco fazer. Eu acredito na lei do retorno e tudo que você coloca para esse universo maravilhoso que está aí, cheio de oportunidades para você usufruir, que você possa estar dividindo isso com as pessoas. Porque um dos preceitos da prosperidade é você multiplicar dividindo. Quando você divide, você multiplica. E isso você vai estar plantando prosperidade para a vida das pessoas. Bacana, a Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Até amanhã com muito mais para você. Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro. Você acompanha a partir de agora o programa No Colo de Jesus. Ah, e tinha uma de pergunta que Marília. também tem que